Era mais fácil a Activision ter comprado o Xbox do que o contrário. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e meus amigos se preparem que hoje é dia de surra histórica, porque saiu o relatório trimestral da Sony, o Q4, logo após o último relatório da Microsoft, apresentado, salvo engano, na semana passada, que seria o Q3. E eu já expliquei isso, eu sempre explico isso nos vídeos, quando saem esses relatórios fiscais, a gente vem aqui fazer as comparações, né? Porque muita gente questiona, mas o certo então é colocar o Q4 da Sony contra o Q4 da Microsoft e assim por diante. E não, o que acontece é que os anos fiscais, né, dessas empresas têm tempos diferentes. Então, um relatório da Sony que seria, por exemplo, um Q2, ele se passa ao mesmo tempo de um Q1 da Microsoft. Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, porque tem muita informação pra gente abordar nesse vídeo. E agora vocês vão entender, né, justamente a entrada do vídeo de hoje, o porquê que eu tô falando que teria sido melhor que a Activision tivesse comprado o Xbox, ao invés da Microsoft ter comprado a Activision, tá? Mas hoje eu peço uma pequena licença a vocês, porque geralmente eu faria esse vídeo muito mais bem editado, com números passando aqui na tela e tal. Porém, galera, pra ficar um pouco mais fácil, porque hoje o meu dia tá um pouquinho mais corrido, eu fiz já um resumão lá no meu Twitter. Peguei todas as informações que eu sigo aí de analistas e fiz um resumão no meu Twitter. Então, se você ainda não me segue no Twitter, você não sabe o que você tá perdendo, porque de lá eu tiro muitas das coisas que eu falo aqui nos vídeos do canal logo em seguida, tá? E nesse resumão eu abordei todos os pontos principais, todos os números, tudo aquilo que vocês adoram saber, tá? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1. Bom, então aqui estamos nós, galera, no Twitter. E vamos começar então fazendo uma análise desses números aqui com vocês, onde eu acho que ficou bem sucinto, né? Não deve ficar com dúvida, tá bem fácil de entender. E antes da gente começar também, já vou dar um aviso. Lembra que o pessoal tava falando que a Sony tava tendo um lucro muito baixo, que estava caindo ano após ano e que, né, olha só, o Xbox faz muito mais dinheiro que o PlayStation. Então esse é o primeiro mito aí que a gente já vai desmistificar, né? Os lucros da Sony estavam caindo ano a ano, né, nos últimos 2 ou 3 anos devido às aquisições que a empresa fez e os altos investimentos também realizados dentro da divisão do PlayStation. Ou seja, ela estava fazendo muito dinheiro, mas depois de pagar todas as contas, o que estava sobrando estava sendo menos do que a empresa esperava. Tanto é que foi o que o Hiroki Totoki falou, né, nas últimas reuniões, que agora o foco da Sony é aumentar de novo essa parte do lucro da empresa. Entretanto, é válido lembrar para os sonhadores, né, que diziam e afirmam com toda a veemência que o Xbox tem mais lucro que o PlayStation, que o próprio Phil Spencer disse que o Xbox mal passa da casa de um dígito, né? Isso aí foi falado, se eu não me engano, no processo da Activision. Inclusive, no relatório da Activision desse último semestre, foi relatado um prejuízo. Mas enfim, né, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos começar com os números principais, beleza? Bom, o PlayStation 5 nesse último semestre, que contempla o mês de janeiro até março, tanto para a Sony quanto a Microsoft, fez 4,5 milhões de vendas de consoles, o que ficou abaixo do ano anterior no mesmo período, que foi de cerca ali de uns 6 milhões. Entretanto, essa queda já era prevista, já que nós estamos no 4º ano da geração, que é quando começa a acontecer o declínio da venda dos consoles, já que você já passa da metade da vida deles para frente. Mas antes que você do Xbox queira dar risada, segura esse riso que vai ter uma surpresinha. Tenha calma pra você não se precipitar. E já em termos de receita, a Sony conseguiu fazer incríveis 7 bilhões em dinheiros. Aí a gente olha pro lado do Xbox e daí vem a grata surpresa, ou melhor, ingrata surpresa. De acordo com as estimativas mais recentes, o console da Microsoft não conseguiu chegar nem a 1 milhão de unidades vendidas, ficando na casa de 800 mil unidades, o que é um número extremamente baixo e extremamente preocupante. Galera, a gente tá falando de uma surra de venda de consoles que ultrapassa de 4 vezes mais. Aliás, eu acho que já passa até de 5 vezes mais, né? Na prática. Então, caras, é uma diferença terrível. Ninguém quer saber dos consoles da Microsoft. E esse número aqui, cara, isso aqui é número de fim de carreira. Você vender menos de 1 milhão em 3 meses é péssimo para uma divisão de games. E adivinha só, né? O investimento no PlayStation por parte da Microsoft deve aumentar consideravelmente. E como que nós sabemos disso? Porque quando nós olhamos aqui na receita, né?
A Microsoft, ou Xbox melhor dizendo, conseguiu fazer 5,45 bilhões em dinheiritos. Só que aí, meus amigos, é que entra o segredo desse número todo que vocês vão entender no próximo post aqui, que tem a ver com a porcentagem. Esses 5,45 bilhões, eles são oriundos, não totalmente, mas em boa parte, adivinha de quem? Pois é, da Activision. O que significa que o que está segurando o Xbox tem sido os serviços e a compra da Activision. Isso é fato. O que os caixistas, né, falavam na internet é que com a compra da Activision, a Microsoft pularia para o primeiro lugar. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que, pelo visto, era melhor que a Activision tivesse comprado o Xbox? Pois é, meus amigos. Se com a Activision e o Xbox juntos, a soma já fica em quase 30%, a vantagem do lado do PlayStation é quase em 30%, pelo lado só do Xbox sem Activision, a vantagem é de 100%. Agora, uma pequena observação, tá, galera? Que é com relação às vendas do PlayStation, porque agora a gente vai para um outro tópico, que é o seguinte, também foi relatado, né, conforme eu disse até lá no começo do vídeo, que o PlayStation teve o quê? Uma queda nas suas vendas nesse semestre, né? Que inclusive tem caixista tentando zoar isso aí, porque, né, o Xbox caiu, vocês lembram? No último relatório, cerca de 31%, né, na verdade, e agora o PlayStation caiu quase 30%, então tem caixista comemorando, olha lá, também caiu, agora o solista não pode falar nada. Que é uma verdadeira chacota, porque mostra o quão despreparados são, né, os vários perfis que você vê de fanático de Xbox na internet, que não entende nada desses números. E eu também não sou lá um especialista financeiro, mas eu sei, no mínimo, ler os números e interpretar isso daqui corretamente, né? Então vamos lá, meus queridos. O PlayStation vendeu quanto, certo? Uns 4,5 milhões versus 6 milhões no ano anterior. Então foi uma queda considerável. Só que o que muita gente esquece é que o PlayStation teve essa queda de menos 29% depois dele ter tido um acréscimo no ano fiscal anterior, no mesmo período, de mais de 200%. Então foi uma pequena queda em cima de um aumento grotesco que aconteceu na divisão no ano anterior. Enquanto que do lado do Xbox, a queda de 31% foi em cima da queda que já tinha acontecido no ano anterior de menos 30%, ou seja, o Xbox só teve declínio. O Xbox não conseguiu aumentar, né, nesse mesmo período fiscal, as vendas do seu console. E muito provavelmente, assim que sair o próximo relatório financeiro da Microsoft, que vai ser o final do ano fiscal de 2023 dela, a gente provavelmente vai testemunhar ali uma queda acentuada do hardware do Xbox em geral, ou seja, no resultado final do ano fiscal. Por essa razão, meus amigos, que vocês nunca devem se deixar levar apenas por número bonito, né, de relatório fiscal ou só por porcentagens atraentes. Por quê? Olha só, o PlayStation, né, em termos de hardware, vendeu 29% a menos nesse semestre comparado com o semestre do ano anterior, na verdade. Só que esses 29% representam 4,5 milhões de consoles vendidos. Já em termos de serviço, houve um aumento de 26% e a receita total aumentou 2%. Agora, olha só como que o número bonito é bastante enganoso. No caso do Xbox, a gente teve aí uma queda de 31%, porém, esses 31% é em cima do quê? Dos números que o Xbox vende, não em cima dos números que o PlayStation vende. Ou seja, se o Xbox já vendia pouco, ele tá vendendo muito menos ainda. Se o PlayStation vendia muito, ele vendeu só um pouquinho menos agora. Você entendeu agora a proporção, né? Só que aí, meus amigos, vem a grande pegadinha. Por quê? Quando você olha no lado de serviço e receita total da divisão da Xbox atualmente, nós temos aqui 62% de aumento. O que é bastante coisa, tá? Independente de tudo, isso aqui é bastante coisa. E também tivemos um aumento na receita total de 51%. Então você pensa, mas que maravilha, hein? O Xbox tá varrendo o PlayStation no chão. Porém, a resposta, meus amigos, não poderia ser diferente. Lembram-se do que a gente considerou aqui em cima? Olha o tanto que o PlayStation fez, 7 bilhões, enquanto que o Xbox com a Activision só chegou a 5,45 bilhões. Então esse número muito mais alto aqui do lado do Xbox não significa que ele se saiu melhor do que o PlayStation. Aliás, existe uma curiosidade aqui, porque aqui nós temos os números com Activision e sem Activision. E é justamente aqui onde tá a pegadinha. Galera, olha só, sem a Activision, o número real de crescimento da divisão Xbox foi de apenas 1%. E no caso da receita total, houve uma queda de menos 4% da divisão do Xbox. E eu sei que nesse momento você vai dizer, mas Lorde, não tem como você querer separar os dois, porque agora a Activision é da Microsoft. E sim, eu concordo com você, só que o ponto de vista em cima desses números não é separá-los e dizer que um vale e o outro não vale. É a curiosidade que eles geram, porque atualmente o Xbox é totalmente dependente da Activision. E é justamente aí onde eu falo pra vocês que mais parece que a Activision comprou o Xbox do que o contrário. E o grande problema do Xbox depender tanto da Activision é que a Activision é totalmente dependente, não do Xbox, mas de plataformas como quem? Pois é,
o PlayStation. Então, meus amigos, a gente chega aqui num momento muito delicado, porque se a Sony, porventura, conseguir emplacar um jogo de FPS a nível de COD nos próximos anos, isso aqui pode ter uma queda ainda mais acentuada, porque aí nós estamos falando de concorrência. Para você que acha que isso é a coisa mais difícil do mundo, tome muito cuidado ao tirar certas conclusões, porque no próximo relatório que nós vamos ver agora, nós vemos que existe um potencial seríssimo dentro da Sony para que isso possa acontecer. E bom, nesse próximo relatório, a gente agora vai falar a respeito dos números gerais da Sony do ano fiscal de 2023 que se encerrou. Ou seja, agora não estamos mais olhando só os números do último semestre, que foi o Q4, estamos olhando os números totais do ano fiscal inteiro, que, no caso da Microsoft, a gente só vai saber no próximo relatório fiscal dela, tá? Aí a gente vai poder comparar com esses números que vocês estão vendo aqui. E bom, meus amigos, vamos lá, né? A receita do PlayStation, a Sony conseguiu bater 27 bilhões, o que é muita coisa. Se eu não me engano, isso aqui é recorde, né? Se não for recorde, tá entre um dos melhores alcances históricos da empresa dentro, né, desse mercado de games. E aí, como lucro, a Sony teve um aumento, né? Ou seja, para quem achou que a Sony estava só em declínio no lucro, acabou tomando uma lapada seca na cara, meus amigos, porque a empresa fez aí quase 2 bilhões de dólares em lucro, né? Um aumento aí de 16% em comparação com o ano anterior. Lembrando, galera, que no ano anterior a Sony teve uma quantia, né, de jogos próprios consideravelmente inferior. Entretanto, é provável que um jogo muito específico aí tenha ajudado demais também nessa receita e tem a ver com aquilo que eu falei pra vocês. Não subestime da Sony de repente conseguir fazer um concorrente aí pros jogos da Activision, porque isso é muito possível, tá? Mas calma aí que a gente vai chegar lá. Antes, vamos só terminar de olhar os números aqui. Aí agora a gente parte pro hardware, tá? E essa parte do hardware aqui, galera, ela é muito interessante da gente analisar esses números. Por quê? Porque a Sony aqui, de acordo com o relatório, fez mais de 20 milhões de vendas de hardware de PlayStation 5 nesse ano fiscal de 2023. E aí, lembra que eu falei pra vocês sobre não querer ficar dando risada, porque o PlayStation, né, teve um desempenho inferior nesse Q4 em relação ao Q4 do ano passado? Pois é, porque apesar de ter tido aquela queda de quase 30% que a galera do Xbox aí tá querendo comemorar, e é justamente aquilo que eu sempre falo pra vocês, hoje em dia o cachista, ele não quer resolver o problema do lado do Xbox, né? Ele tá na lama e não quer sair da lama, ele quer que você também entre na lama. Só que infelizmente não é o que vai acontecer. Por quê? Porque o PlayStation, ele teve uma queda nesse último trimestre, mas no ano fiscal houve um aumento das vendas de hardware do PlayStation. Então, meus amigos, infelizmente vocês morderam a língua, porque embora a queda no trimestre tenha sido de quase 30%, o aumento do ano fiscal inteiro de todos os trimestres foi de 8%. Já em serviços, a Sony atingiu, né, um resultado positivo de 17% a mais em comparação ao ano anterior. Em termos de jogos, né, foram vendidos aí mais de 14 bilhões de títulos dentro da plataforma e usuários ativos a Sony chegou em 118 milhões. Então, caras, números extremamente sadios dentro da divisão do PlayStation. E para finalizar o vídeo, exatamente aquilo que eu falei para vocês a respeito do potencial da Sony em criar jogos que possam bater de frente com a Activision. Uma pequena observação, lembra do que nós acabamos de falar de hardware, que isso aqui é uma venda absurda do lado do PlayStation? Pois é. Meus amigos, vocês sabiam que o Xbox, né, 20 milhões é praticamente o que o Xbox tem de consoles vendidos a geração inteira. Lógico que o Xbox tem um pouco mais além disso, mas a gravidade aqui é que o Xbox conseguiu vender, né, praticamente durante todo o tempo de vida dele agora, foi o que a Sony quase conseguiu fazer em apenas um ano. E bom, pra finalizar o vídeo, aqui está a cereja do bolo e a grande prova do potencial da Sony em bater de frente, sim, com a Activision. Meus amigos, isso aqui que vocês estão vendo é o dado final do relatório fiscal da Sony a respeito de Helldivers 2, uma IP que é da Sony e que chegou a mais de 12 milhões de unidades. E sabe o que é engraçado, caras? Helldivers 2 foi lançado há pouco tempo, né? Alguns meses atrás, praticamente, foi o quê? Em fevereiro, né? Fevereiro ou março. E esses 12 milhões de unidades que ele chegou, meus amigos, foi alcançado em apenas 12 semanas. Exatamente, não foi em um ano, não foi em 2 anos, foi em 12 semanas. Helldivers 2 é um sucesso colossal e é um jogo só da Sony. Então, se ela conseguiu fazer isso com um jogo que nem é, né, FPS, vocês imaginam só quando ela botar esses estúdios dela aí pra trabalhar e realmente querer investir em uma franquia a nível de um COD. É perfeitamente possível. A possibilidade aí é muito grande. E imagina só o que aconteceria se a Activision perdesse boa parte dos números que ela faz com o PlayStation por causa desse tipo de concorrência. Então, é bom ficar de olho aberto. Então a Microsoft vai ter que ficar de olho aberto. Ou começar a investir cada vez mais na plataforma do PlayStation, que é o que os números apontam que realmente irá acontecer. Bom,
Dito isso, galera, agora como uma visão geral de tudo que nós estamos vendo aqui, eu diria que, exceto pela parte de hardware, né, do lado do Xbox, os números de ambas as empresas são muito interessantes. Por quê? A Microsoft, ela tá conseguindo se virar razoavelmente bem sem o hardware do Xbox, então ela tá fazendo uma mudança, né, de focar no console dela pra focar em outras plataformas e assim tentar, né, ter um número mais sadio. Então é isso, galera, essas são todas as informações que eu tinha pra passar aqui pra vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas tá aí o relatório todo destrinchado, então façam aí bom proveito com essa sopa de números toda aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixa eu pedir uma coisa pra vocês, hoje não é nem like, porque eu já tô contando com o seu like já, não vou nem falar nesse vídeo, tá bom? Eu queria pedir pra que vocês sigam o meu perfil lá no Twitter, tá? Tem as minhas outras redes sociais também, que vocês, caso vocês queiram seguir, mas o meu perfil lá no Twitter, galera, é de onde sai boa parte, tá? Dos vídeos que eu faço aqui no canal. Muitas vezes eu faço um resumo de muitas informações que eu pego ali e trago aqui pra vocês em vídeo. Então sigam o meu perfil aí pra vocês ficarem antenados aí com as notícias, belezinha? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.